e tem uma experiência muito grande ali no acompanhamento das pessoas em terapia. E, Paulo, assim, uma coisa que eu percebi desde que eu comecei a trabalhar com pessoa física é que, por mais que a pessoa tenha conhecimento formal, isso não é certeza de que ela vai ter sucesso financeiro. Por que isso, Paulo? Olá, Thiago, boa noite. Boa noite a todos. Cara, é uma pergunta bem interessante, principalmente porque, se a gente for analisar, o ser humano ele sempre tem aquela ilusão de que ele é uma criatura que tem um controle muito grande sobre si, ele tem um controle muito grande a respeito da realidade, da vida e etc. Então, por durante muitos anos, a gente pode entender que o lado racional sempre foi levado em consideração e a gente acredita que o lado emocional é um aspecto de fraqueza e que deveria ser deixado de lado. Então, esse ser humano que acreditava que a sua racionalidade era algo totalmente confiável, acabou se frustrando por perceber que a gente tem uma série de decisões ou tomadas de decisões que elas necessariamente não foram tomadas com a maior racionalidade possível. Pesquisas aconteceram e hoje a gente entende que essa ideia de que nós temos um lado emocional e um lado racional, ela não é muito bem realidade, não é uma verdade absoluta. O ser humano, ele é uma criatura que o seu lado racional e o seu lado emocional, na verdade, não conseguem viver um longe do outro. Eles são necessários. Então, isso significa que toda tomada de decisão, ela é emocional em todos os sentidos. A diferença está baseada em quanto que você tem a possibilidade de ter aquilo que nós chamamos de inteligência emocional. Ou seja, que é a capacidade que você tem de entender, reconhecer e perceber o valor que essas emoções têm e o efeito que elas têm na sua tomada de decisão e na sua vida. Entendi. Eu acho interessante que eu acho que não só com investimentos, né? A gente sofre muito com essa necessidade de controle, né? Por exemplo, a gente passou por um momento agora de pandemia, que foi novidade para todo mundo, e eu acho que o que mais que eu sinto que as pessoas ficam muito preocupadas e influencia ali na vida emocional delas é saber que ela não tem controle nenhum sobre aquilo, né? E ela não aceita isso, né? Acho que a aceitação, às vezes, é uma parte de que você tem que ter ali na sua vida para tomar boas decisões. Né? Sim, exatamente. Porque se a gente for entender o cerne desse processo emocional, para que servem as emoções? Qual que é a função que as emoções têm na nossa vida e por que elas são tão importantes assim? Se eu pedir para você se recordar da sua vida, por exemplo, o que você fazia na sua segunda série, quando você estava estudando, você vai tentar começar a analisar uma série de pontos ali e você vai perceber que as suas principais lembranças, elas estão principalmente atreladas a situações emocionais intensas, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Então, como que a nossa memória é constituída? Como que a gente tem coisas que são gravadas e coisas que são descartadas pelo nosso cérebro? De acordo com a intensidade emocional que aquela informação teve para você. Se você tem uma coisa que ela é irrelevante, dentro da sua perspectiva você considerou ela como algo que você não precisaria se focar, então basicamente ela foi descartada ao longo do tempo. Se você passou por uma situação que te gerou emoções intensas, tanto no aspecto negativo como no aspecto positivo, aquilo ficou guardado. Porque entende-se que aquilo vai ser fundamental para a sua vida e para a sua existência futura. Então, quando a gente fala como as emoções elas são importantes, toda a sua constituição enquanto ser é baseado nas informações emocionais que você tem guardado dentro de si. E o que são essas informações? São as suas regras. São o seu domínio da realidade de acordo com a sua experiência. Afinal de contas, a vivência humana, ela está baseada em você passar por uma experiência, aquela experiência te traz uma situação emocional, essa situação emocional te traz uma lição, e quando a gente tem uma série de situações semelhantes e a gente sempre chega ao mesmo resultado, a gente cria uma autorregra. E essa autorregra vai me dando conceituações a respeito da vida e aquilo vai constituindo a minha personalidade. Então, novamente, a gente traz essa ideia de que as emoções elas são muito importantes para a sua constituição enquanto pessoa.
Acreditar que a gente tem o controle da vida, acreditar que a gente tem o controle sobre tudo, é uma coisa muito ilusória. Tanto é que a quantidade de variáveis que nós temos a respeito da vida, elas são inúmeras. Então a gente tem aquelas variáveis que nos colocam em uma determinada rotina, que são muito confortáveis, previsíveis, e quando a gente lida com uma situação de imprevisibilidade, ou seja, algo inédito, novo, isso nos mexe, principalmente nas questões das emoções. Quem aqui nunca sentiu medo? E o que, que o medo é? É basicamente você estar numa situação onde você não sabe o que, que vai acontecer. E isso te mexe. Isso manifesta dentro de você uma série de situações e energias para se preparar para o desconhecido. A própria ansiedade, ela está baseada na ideia de que você está frente a um desafio onde você não tem clareza se você tem recursos suficientes para lidar com aquilo. Então, todo o seu sistema biológico é ativado para que você tenha um desempenho maior. Então, realmente, quando a gente passa por uma situação totalmente nova e inesperada, as nossas emoções afloram e a gente começa a perceber realmente que a gente não tem controle sobre nada, muito menos sobre nós mesmos. Eu vejo assim, como investidor aí que tem um pouco mais de experiência no mercado ali, pelo menos 20 anos contando a parte antes de trabalhar no mercado, é que a gente continua tendo as emoções mesmo com experiência. Continua me dando um frio na barriga quando eu vejo os investimentos caindo. A diferença é que eu sei que aquilo está me levando a tomar uma decisão errada. Por exemplo, quando, por exemplo, o mercado ali entre 2016 e entre 2012 e 2016, 2017, ele ou ficou de lado, quer dizer, ou ele não saía do lugar ou ele caía. E você continuar fazendo aporte financeiro em fundos de ações, comprando renda variável que só cai ou anda de lado. Espero que você tenha gostado desse corte. Acompanhe o podcast do Shark Talks. Você tem disponibilidade dele no Spotify e no YouTube. Um grande abraço.